Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo nesse canal, né? Hoje eu vou falar para vocês 3 hábitos franceses, né? Que desde que eu cheguei aqui eu tenho visto, né? E tem alguns hábitos dentro desses hábitos aqui que eu não gosto muito, tá? Teve outros que foi uma descoberta para mim. E tem um outro também que foi uma descoberta também, porque eu meio que julgava, né? E meio que as pessoas julgam quando realmente não conhece de perto, né, esse hábito. O primeiro deles é que muitos, né, como eu, pensávamos que os franceses não tomavam banho, né? Claro, existe sim aquelas pessoas que são mais sujinhas, né, que não tem uma higiene muito legal, como pessoas que realmente não tomam banho, usa roupa suja, que não passa desodorante, né? Assim existe no Brasil também pessoas assim, né, gente? Mas essa crença que os franceses não tomam banho é por justamente a água daqui, tá? Então, por que que eles não tomam muito banho como a gente toma no Brasil? Primeiro, porque aqui é um país frio, né? A gente não soa muito, assim como no Brasil, e não sente muito calor, é mais frio mesmo. Então a gente não sente necessidade de tomar tantos banhos assim. E por outro lado, a água, né? A água aqui, principalmente por esse motivo, que os franceses não tomam tanto banho aqui, porque a água daqui é uma água dura, é uma água cheia de calcário, então prejudica muito a pele se você tomar muitos banhos, certo? Ela resseca demais a pele, levando você até ter urticárias, dermatites atópicas, sabe? Muito ressecamento de pele, como eu tive, muito ressecamento mesmo. Tive isso daqui, ó, cheio de inflamações, com dermatite mesmo, sabe? Mas agora, meio que eu já acostumei e aí não tenho mais. Mas se você toma vários banhos durante o dia, você vai enfraquecendo a barreira de proteção da pele. Uma por conta da água que ser cheia de calcário e faz esse ressecamento da pele, e ainda mais porque você usa sabonete, né? Por isso que eles tomam poucos banhos aqui, né? Eu aqui, às vezes tomo um banho, ou então 2 banhos, um de manhã e um à noite. Ou então um banho à noite quando eu vou dormir, né? Porque eu não trabalho fora em casa. E como eu disse, não, a gente não soa muito. Então eu já tomo um banho para dormir, né? Às vezes eu vou dormir tarde, então não tenho necessidade de manhã, às vezes tomar banho, às vezes eu tomo, né? Quando eu gosto, quero, sinto necessidade de tomar, sabe? Mas fica aí, nos meus banhos, fica entre 1 ou 2 banhos. Esses dias eu tô tomando 2 banhos mesmo, né? Às vezes um de manhã e um à noite quando eu vou dormir. Por exemplo, hoje até agora eu não tomei banho porque eu não senti necessidade. Eu não tô fedendo nem nada. E tomei o banho mais tarde, ontem à noite. Então eu vou tomar meu banho só quando eu for dormir mesmo, né? Quando eu for jantar e dormir e tá tudo bem, não fede, tá? Se você tem uma higiene legal, se você passa seu desodorante, tira a sujeira, tá? Eu só lavo o meu rosto de manhã. E no Brasil a gente toma mais banho porque é quente, né? Então você soa com o suor, você libera odores, né? E pelo calor também, você se fadiga, você toma banho. Mas nem é aconselhável você tomar tantos banhos assim, porque cada vez que você toma banho, você usa sabonete, você tira a proteção da pele. Isso é dica dos dermatologistas. E aqui, por a água ser dura, né? Ser cheia de calcário, então não é aconselhável realmente a tomar banho, vários banhos durante aí o dia, né? 1 ou 2 no máximo, né? 3 eu já acho que resseca bastante a pele aqui, não tem tanta necessidade, porque você tá limpa, você não soa, se você não estiver fedendo, tá tudo bem, né? E uma das coisas aqui que as pessoas dizem que as pessoas fedem aqui, né, por conta do desodorante, realmente, gente, tem muita catinga de sovaco aqui, mas eu acho, por um dos motivos, né, porque às vezes realmente as pessoas não tomam banho, tem pessoas que realmente não tomam banho, não são as pessoas, todas as pessoas, tá? Não generaliza isso. Ou então usam uma roupa suja, ou porque também os desodorantes daqui, gente, eles são muitos naturais. Por exemplo, eu comprei desodorante aqui da Dove, né, que vende no Brasil, mas a composição dos produtos não são iguais do Brasil, porque a França, ela limita muito ingredientes que afetam a saúde das pessoas. Então, produtos que vai entrar aqui, mesmo que venda no Brasil, não vai ser as mesmas composição, vai ser composição mais leve, que não prejudica a saúde das pessoas, né? Claro que existem alguns produtos que são de origens de outro país
e que não são tão bons os ingredientes, mas a França, ela tem muito essa legislação, né, de proibir coisas que prejudicam a saúde das pessoas. Então, os produtos aqui de higiene, eles são mais fraquinhos, né, por exemplo, os desodorantes, eles são mais fraquinhos, eles não seguram o suor. Eu comprei um da Dove e ele não segurou muito o meu suor, né? Eu fiquei com catinga mesmo, e aí eu comprei um outro que se adequou à minha pele, né, e que segurou mais. Mas acho que é por isso também, pelos desodorantes não ser tão forte como tem no Brasil, né? Que segura bem aí o suor, tá bom? Mas, digamos, o meu esposo, né, que hoje é meu esposo, ele não fede, gente, ele toma banho, certo? Antes ele disse que tomava um banho por dia. Chegava até, às vezes, não tomar quando era um inverno, né, porque o inverno aqui é bastante frio. Mas hoje, comigo, né, eu influenciei ele sempre que tomar banho, tipo, de 1 a 2 banhos. No máximo, ele toma um banho por dia, quando ele chega do trabalho, ele toma, tá? E quando ele tá em casa, né? Às vezes ele toma um banho pela manhã, ou então ele realmente toma um banho só à noite, e tá tudo bem, porque ele não fede, ele escova os dentes dele, né? Ele passa o desodorantezinho dele, que é leve, mas ele não fede, tá? Ele é limpinho, limpinho, posso provar isso pra vocês. No começo, ele dava um pouquinho de fedor na axila, mas por conta de um problema que ele tinha, não porque ele não se limpava. E aí depois ele melhorou desse problema e ele não tem mais odor nas axilas, tá? E tá tudo certo. E ele usa roupinhas limpas, né? Porque realmente aqui tem uma cultura realmente às vezes de usar roupas sujas, né? E de pessoas não tomarem banho. Mas não é em todas as pessoas, né? E tem um motivo das pessoas não tomarem tanto banho como a gente no Brasil, que é por conta principalmente da água, né? Os médicos que dizem que não pode tomar muito banho e realmente tem sentido, né? Porque eu sei que se eu tomar mais banhos, resseca demais a minha pele, né? E é isso. O outro hábito, né, o segundo hábito aí que, assim, eu não gosto muito é que, por exemplo, vai ter um aniversário familiar, né, de uma pessoa da família. Vai ter um batizado, vai ter um casamento, né? Do que eu mais vivenciei aqui foi batizado, um aniversário de família, que quando eu cheguei aqui, a gente foi. E assim, gente, o aniversário, digamos, começa meio-dia. Saiba que você vai passar a tarde inteira ali até a noite, tá? Porque é longo os almoços aqui, né? Vai ter um almoço de família, é longo demais. Tipo, e é muita comida. Às vezes você nem tem fome de comer o prato principal, porque você já comeu tanto petisco, sabe? Então, pelo que eu me lembre, você chega lá, você toma um verre, né? Que é um drink, um aperro, que se chama aqui, um aperro. Drink com petisco, um monte de petisco. Aí você vai lá petiscando. Esse aperro é para você conversar com o familiar, saber o que tá se passando na vida do outro, se comunicar. Isso dura, tá? Isso dura. Aí depois que você já comeu um monte de petisco, bebeu bastante drink, aí vem o prato principal ou a entrada, dependendo aí, né, do lugar que você for, do festejo que você for, né? Mas aí tem a entrada ou o prato principal. Aí depois tem os queijos, depois do prato principal tem os queijos, né? Porque não vem a sobremesa antes, depois, né? Vem os queijos. E realmente os queijos, no começo eu não achava muito legal, não comia, porque eu não comia queijo no Brasil. Mas aqui eu comecei a experimentar, não foi um amor à primeira vista. Eu achava super forte o cheiro, super fedorento. O gosto também era muito estranho pra mim, porque eu não gostava de queijo no Brasil, né? Então, comer um queijo aqui na França que é super forte, né? E o cheiro desagradável, o gosto também, às vezes, que você não é acostumada, pode ser um pouco desagradável também. Mas depois, gente, eu fui me acostumando a comer os queijos. E assim, hoje eu super adoro os queijos da França. Tem muita diferença dos queijos da França para os queijos do Brasil, né? Eu adoro comer, eu como em todo o meu café da manhã e à tarde também, porque eu sou viciada, principalmente no queijo camembert, brie, no queijo de cabra também, de ovelha também, que é maravilhoso aqui. Tem vários tipos de queijos e tem muita qualidade. E até mesmo os queijos fortes, né, com cheiro bem forte,
como tem um que eu me esqueci o nome aqui, ele é laranjinha, né? Amarelo, assim, bem forte, laranja. Que ele é bem fedorento. Me perdoe pela palavra, mas dá a parecer que fede a cu. Mas realmente ele é gostoso. O gosto dele é muito bom. O cheiro é bem forte, mas o sabor é muito gostoso. E eu tô já acostumada a comer, né? Esse tipo de queijos mais fortes. Tem uns que eu não gosto tanto, mas tem outros que eu gosto, né? Mas no meu café da manhã eu costumo sempre comer queijo de cabra, brie, que é os que eu mais como, né? E o camembert eu comia, né? Depois antes, quando eu comecei a comer queijo aqui, eu comia bastante camembert, mas aí eu não deixei de comer porque ele é mais calórico, né? E eu tenho uma digestão mais lenta. Aí eu tô comendo esses queijos que são melhores digestivos, como o queijo de cabra, o queijo de ovelha. E o brie também, às vezes, mas não sempre, mas eu adoro, tá? Comer com um cafezinho, é maravilhoso. E foi uma das coisas que eu aprendi aqui na França, sabe? Um hábito que eu levei pra mim, né? Pra minha vida, sim. Mas eu não sei quando eu chegar no Brasil, né? Porque no Brasil não tem tanto diferença, assim, de queijo e pelo que eu comi lá, né? Quando eu chegar no Brasil, eu vou tentar encontrar alguns queijos que eu gosto também, que antes eu não comia, né? Mas eu acho que tem muita diferença dos queijos daqui para o Brasil. Eu daqui, até agora, os que eu tenho provado foram maravilhosos, né? E aí, depois do queijo, vem a sobremesa, né? A sobremesa, muitas vezes, é um bolo, né? Pra nós é mais uma torta, né? Mas pra eles é bolo, porque o bolo pra gente é mais alto, uma torta ela é mais baixinha. Aqui o bolo deles são bem baixinhos, sabe? Não são grandes assim como o da gente, é diferente. E aí depois finaliza tudo, né, gente? Aí você chegou lá meio-dia, você vai sair 6, 7 horas da noite. E eu acho isso super cansativo, porque além de eu não falar muito bem a língua deles no começo, né, que eu achava super cansativo, que eu não falava muito, não entendia muito, e mesmo que você fale, entenda, é muito chato, né, assim, passar muitas horas falando, você cansa, você não tem mais ânimo, fica bem cansado, é bem cansativo, tá? Então, uma das coisas que eu não gosto daqui, realmente, são esses almoços longos, sabe? E também o meu esposo ele não gosta. E tem franceses também que não gostam, tá? Que é muita comida, que é muitas horas e que às vezes você é muito aperro, né? Muito biscuit ali antes do almoço principal. Que muitos franceses não gostam. Nossos amigos aqui eles não gostam também, que eu falei que eu não gostava. Meu esposo ele não gosta também, né? É tanto que quando eu vou na casa da mãe dele agora pra almoçar e tudo, ela já sabe, porque ele já falou também que ele não gosta, eu não gosto. Ela já bota um pouquinho biscuit só pra tomar um drink ali com um pouquinho de biscuit e logo pro prato principal, né? Porque nós no Brasil é acostumado com prato principal e o dessert, né? E não tem essas coisas aradas todas, né? Que eu acho bem melhor, né? Porque se você come muito biscuit, você não come a comida ali e não aproveita, né? E a terceira coisa. Ah, tá, gente, eu me lembrei aqui do terceiro hábito que eu já acabei meio que falando. Que eu sou assim, né? Eu ponho na minha cabeça, depois eu me esqueço e acabo falando. O terceiro hábito, né, que eu ia falar, que era o queijo, né? Que eles comem bastante queijo aqui. Mas um outro hábito que eu acabei me lembrando, que aqui eles bebem, né? Eles bebem bastante. Não como no Brasil. Uma das coisas que eu acho aqui, que no Brasil tem muito mais pessoas que bebe para ficar bêbado mesmo, sabe? E aqui não, as pessoas elas bebem, mas bebem socialmente, não pra ficar bêbado. Claro que existe um ou outro ali, mas não como no Brasil, gente. Não como no Brasil. E aqui em todos os jantares, almoços, um drink com os amigos, vai ter bebida alcoólica, vai ter bière, vai ter vinho, vai ter champanhe. Eu não bebo, então eu fico ali no meu suco, né, ou numa Coca-Cola. É porque eu não gosto mesmo, tá? A única bière que eu gosto, bière, né, bière, que é cerveja, aqui que eu gosto é de maçã verde, que tem, mas também assim é um copinho e nada mais, não é em todos os é, encontros, né, que eu vou beber não, tá? Às vezes eu bebo um golinho de champanhe, mas é muito raro, porque realmente eu não gosto de beber. Mas se você gosta de beber, você vai apreciar boas bebidas aqui na França, né? Aqui é o país dos vinhos e queijos, né? Tem muito vinho gostoso, pra quem gosta, né? Champanhe,
Eles bebem vinho branco, vinho tinto, champanhe, outras bebidas também que eu nem conhecia. E eles bebem, né? E as bebidas aqui é bastante forte, tá? Mais forte do que no Brasil. O teor de álcool, né? E mesmo assim, eles não ficam bêbados, né? Assim como eu vejo. Eles bebem, às vezes, uma garrafa de vinho, 2 garrafas de cerveja e assim, mas não ficam bêbados. Mas é normal que em todos os jantares, drinks com os amigos, almoços, tenha ali uma bebida alcoólica, uma cerveja, um vinho, tá? E é isso, e como falei, né, o terceiro hábito que eu aprendi, que foi uma descoberta pra mim, foi os queijos, né? Que eles comem queijo aqui bastante, assim, principalmente nesses jantares ou almoços, né? Que tem essas refeições mais completas. Não é em todos os almoços e jantares, por exemplo, se eu for lá na minha sogra, às vezes ela faz, né? Quando é um almoço tipo de Natal, né, uma janta de Natal, digamos assim, ou quando é um aniversário, ela faz o aperro, né, a entrada, o prato principal, o queijo e o dessert, né? Mas hoje, como eu falei pra ela que eu gosto mais de comer um pouco de biscuit, não muito, e pro almoço logo depois um dessert, que o dessert é a sobremesa, né? Ela faz mais assim, quando é uma coisa mais simples, entre a gente mesmo, né? Entre eu, meu marido, ela e o seu esposo, tá? Mas é isso. Esses são os hábitos que eu aprendi, que eu descobri e que eu gosto e que eu tenho uns que eu não gosto tanto, né? E que são diferentes do Brasil, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e eu falo aqui um pouquinho para você aprender um pouco da cultura francesa, né, do que eles vivem aqui, porque às vezes a gente vê aí na internet algumas coisas francesas, mas não é bem isso, sabe? Só quem mora aqui que sabe verdadeiramente dentro da família francesa o que que acontece, né? Então, como eu sou dentro da família francesa, eu estou aqui imersa, né, dentro mesmo da cultura francesa, estou mostrando aqui, né, falando um pouquinho do que é para vocês, se vocês têm curiosidade, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.